Saudações extensiva, ilustre Face Cambas. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso espaço de reflexão Vitumbaca. Hoje vamos dar continuidade, uma sequência, aquilo que tem sido a campanha de crimes ou de combate de crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Hoje vamos falar de uma instituição que é fundamental em qualquer sociedade. É uma instituição que está presente em todas as sociedades. Vamos falar aqui das igrejas. O papel das igrejas na prevenção e combate de crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Igreja, do ponto de vista teológico, é um conjunto de indivíduos que professam a mesma crença, a mesma fé, porque olha-se a igreja como a cabeça de Cristo, olha-se a igreja como o corpo, nesse caso, como o corpo de Cristo. Então os indivíduos que professam uma determinada crença, professam a mesma fé, no seu todo, aquele conjunto receberá o nome de igreja. Uns ainda dizem que a igreja é a pessoa, e não o conjunto. O conjunto são estruturas, o templo, nesse caso. Do ponto de vista social, a igreja será tida também como uma organização, uma instituição burocrática, porque ela é organizada, ela tem diferentes papéis, envolve diferentes indivíduos com atividades diferentes ou com objetivo ou finalidades que devem cooperar para o bom funcionamento daquela mesma instituição. Ela também é tida como parceiro ideal do Estado, para implementação de certas políticas sociais que visam garantir o bem-estar da sociedade. A igreja, ela participa das atividades promovidas pelo Estado. No nosso contexto, nosso Estado, felizmente, é um Estado laico, dá essa abertura da ligação ou do intercâmbio entre as instituições religiosas e o Estado. A igreja participa nas atividades do Estado, desde que não vão contra os princípios da igreja, e o Estado, posteriormente, também participa, tendo convite das igrejas. No entanto, as igrejas, na qualidade de instituições que reúnem indivíduos de vários estados sociais, classes sociais, grupos étnicos diferentes, altura, gosto, tamanho do corpo, elas têm o poder, têm a missão, têm a responsabilidade de denunciarem, têm a responsabilidade de instruírem os seus membros, os seus fiéis, têm a responsabilidade de pregarem o amor ao próximo, de instruírem, mostrarem o perigo, mostrarem o verdadeiro caminho aos cidadãos, E ainda do ponto de vista teológico, o abuso, independentemente da idade, o abuso sexual é certamente um pecado autêntico. Do ponto de vista social, é um crime. A igreja, obviamente, deve dar voz dessa situação. A igreja não pode participar daquilo que tem sido observado nos últimos dias. Alguns líderes religiosos, que submetem as suas vítimas em certos rituais com a perspectivas ou garantias de expulsar certos mal, de realizar certas atividades, quando na realidade são alguns deles abusadores sexuais. A igreja não pode ficar indiferente diante dessa situação, deve apelar, deve instruir os seus membros, deve ensinar os membros a conhecerem as instituições onde podem recorrer quando se depararem diante de uma situação de abuso sexual de menor. A igreja deve instruir a denúncia, deve instruir a educação e orientação sexual, porque a igreja não permite essa prática, nem mesmo quando ela é segundo a concordância de duas pessoas, independentemente da idade, se for adulto ou não, desde que não passem primeiro pelo matrimônio, a igreja reprova. Claro, quando se passa pelo matrimônio, a igreja aprova desde que sejam adultos. E no caso de crianças,
Obviamente que as crianças são os futuros das igrejas, são os futuros dirigentes, são aqueles indivíduos que darão a continuidade da palavra de Deus, a continuidade das obras edificadas por grandes homens que muito deram de si. Então a igreja não pode deixar que esse futuro, que essa continuidade esteja em perigo por causa de ações ligadas ao abuso sexual. Imagina que numa igreja, se surgir um caso de abuso sexual e a situação chega até ao público, certamente que é o nome da igreja que vai manchando, certamente que é a imagem da igreja, é a imagem daqueles que a igreja representa. E quem são os que a igreja representa? Cristo, né? As igrejas cristãs têm Cristo como seu representante. As igrejas, as denominações religiosas cristãs, nesse caso, têm Cristo. As outras crenças religiosas também, cada uma delas tem a sua representação, aquilo que eles representam. Portanto, aos líderes religiosos, aos membros de base ou não, tenham essa responsabilidade social quanto ao combate e prevenção de crimes sexuais de crianças e adolescentes. Realizem workshop, realizem palestras, estudo bíblico, para que as famílias aí inseridas possam estar mais lúcidos da situação. Vão às ruas transmitir, na medida que vão evangelizando, vão transmitindo também essa palavra, porque a igreja, quando se envolve em situações sociais, né, deixa até um certo ponto os indivíduos mais amenos, os indivíduos mais calmos, porque conhecem que as igrejas, ou reconhecem que as igrejas são extremamente responsáveis, elas são instituições fundamentais em qualquer sociedade. Então aqui estamos a apelar a nossas igrejas: abracem essa campanha, abracem, porque é um fenômeno extremamente reprovável, um fenômeno que põe em perigo a nossa sociedade, põe em perigo as nossas crianças, põe em perigo os futuros dirigentes das igrejas. Então não olhem, não ignorem nesse caso essa situação, não menosprezem essa situação. É uma situação delicada. Enquanto é cedo, nós podemos contornar isso com a ajuda de todos. E eu sei que a missão da igreja é pregar o Evangelho, é pregar a salvação, como também a missão da igreja é transmitir as boas novas, é apelar à paz, à convivência, à pacificação de espírito, é até um certo modo ajudar, prestar assistência social aos mais necessitados. Então as igrejas, os líderes religiosos que têm fortes influências quando falam, né, ao longo das vossas pregações, se puder, criem calendários que falem simplesmente dessas situações, convidem seus profissionais para que possam se deslocar até as vossas denominações religiosas e pregarem, ou seja, e palestrarem, passarem as palavras de boas novas, passando as palavras, nesse caso, para que os membros estejam mais preparados. Chamem psicólogos, chamem médicos, chamem os sociólogos, chamem os pedagogos, os juristas, os diferentes profissionais que possam ser úteis nessa campanha lá nas vossas igrejas, para que o povo então esteja seguro, o povo esteja informado desse fenômeno, para que o povo possa estar preparado se porventura surgirem tentativas, que é uma situação que dificilmente não falha. Por isso, estamos juntos até o próximo episódio.